Olá, pessoal. Muito bem-vindos aqui ao nosso TrigonoCast, mais uma edição aqui de conteúdo da gestora Trígono. Lembrando que a gente começou a série de podcast, videocast, esse é o segundo, então vamos fazer quinzenalmente. O primeiro quinzenal será sempre sobre os resultados, explicando a atribuição de performance, e o segundo, né, que é esse aqui, a gente vai sempre pegar pedaços da resenha que o Werner e a equipe dele escrevem, para explicar um pouco mais para vocês, depurar um pouco mais por aqui. Então, queria dar boas-vindas ao meu sócio Werner, para explicar um pouco aí sobre a resenha, sobre o que ele está vendo, e começar aqui a nossa apresentação falando um pouco do cenário, né, Werner? A gente está com um risco novo no radar, a invasão aí da Ucrânia pela Rússia, não dá para saber o desdobramento, acho que o mercado inteiro achou que isso não ia escalar, essa madrugada houve essa escalada, então é importante aqui com você como gestor, se muda alguma coisa na Trígono, na sua cabeça, nas nossas carteiras, Werner. Muito obrigado aí pela participação. Fred, bom dia, obrigado a todos que nos acompanham. Na verdade, nós sempre dissemos na Trígono que nós temos uma primeira rede de proteção, que é o câmbio, né? Então, qualquer evento, digamos, anormal, que pode ser como esse ou outros, houve a Covid, houve aumento de taxa de juros, risco político, o câmbio nos protege através das empresas investidas. E temos uma posição grande, além das empresas que ganham com desvalorização do real, empresas relacionadas ao commodities, né, o agronegócio, algumas bens minerais. Então, de certa forma, nós somos muito bem posicionados, né, apesar que eventualmente pode ter parecido uma surpresa, mas ontem nós fizemos aqui recentemente uma live justamente mostrando onde se insere a Rússia dentro do mercado de commodities, onde se insere a Ucrânia nesse segmento, relação de Rússia com China, e também a importância das commodities minerais, tirando energia, nos Estados Unidos, né? Qual o impacto na economia, no PIB, quais são os setores. Então, tudo isso aqui já foi antecipado pela Trígono, então, novamente, além do óbvio, né? Então, a gente está, de certa forma, protegido. Isso não significa que as ações vão subir, né? O mercado tem um comportamento que pode ser diferente, né, dos fundamentos, mas em termos de fundamentos, nós estamos realmente bem posicionados e creio que as empresas até terão resultados mais positivos com todos esses problemas, né? Então, Fred, é isso, né? Não muda nada e, a princípio, nós temos uma boa proteção em relação a esses eventos, principalmente pelo câmbio e pelo preço das commodities. A minha única preocupação, Werner, é que a gente está entrando numa safra de balanço muito forte, as empresas vão publicar resultados inesperados aí, obviamente esperados por nós, mas o mercado ainda não estava precificando isso. Agora, fechamento do quarto TRI, né, indicando o ano inteiro de 2021, e a gente sabe que 2022 é mais forte ainda. E a minha preocupação é que isso venha cair bem no meio dessa guerra com a Rússia e o mercado tira atenção disso. Você acha que a poeira baixando, normalmente, pela sua experiência, a precificação vem em algum momento, né, Werner? Então, o mercado, ele sabe tirar, né, separar o joio do trigo. Nós vimos agora, recentemente, a Droga Raia e mesmo a Localiza, que eram ícones, né, de segmento aí de mid-cap, tiveram resultados ruins e as ações reagiram muito negativamente, né. E outras empresas que nós investimos, no grupo Júlio Simões, Simpar, São Martinho, Kepler, resultados espetaculares, né, e o momento ele acaba reagindo positivamente. Não sei nesse ambiente agora realmente de crise, qual será a reação do mercado, mas eu tenho certeza que após a safra de resultados, né, o mercado vai reposicionar, escolher aquelas empresas mais sustentáveis, principalmente em termos de resultado, capacidade de pagamento, dividendos, e aquelas mais vulneráveis, especialmente ligadas à taxa de juros, varejo, construção, né, o setor imobiliário. Esse setor tende a ser mais penalizado, um setor que nós não participamos. Então, espero que o mercado, né, siga a racionalidade, mas sempre dizendo que, né, o mercado nem sempre é racional, e muitas vezes ele segue mais as emoções do que a questão fundamental. Isso, 90% das decisões dos investidores são feitas baseadas no seu coração e na sua razão, mas nossa vida gestora é tentar capturar essas oportunidades e arbitrar uma precificação de mercado.
Ao mesmo tempo que abrem oportunidades, né, para quem está olhando a longo prazo, e todos esses momentos em que o mercado está olhando, agindo com o fígado. Werner, vamos começar então a falar um pouco da sua resenha. Queria começar aqui com o primeiro slide, né, que mostra um pouco o que você falou na resenha, né? Por que o mercado subiu tanto aí em janeiro? Por que o dólar está batendo 5? Né? E eu acho que tem mais uma questão da Rússia também, como a Rússia também é considerada um mercado emergente, obviamente o fluxo que teoricamente vinha para lá, iria para lá, vem para cá também. Então, comenta um pouco para a gente esse slide aqui. Coincidentemente, existem dois movimentos antagônicos, né? O investidor local, principalmente o institucional, que são principalmente os fundos de pensão, que têm suas metas atuariais, né, ele busca a proteção daquele resultado anual que ele tem que apresentar através dos juros. Então, juros subindo, para ele é uma oportunidade. Mas lembrando aí que em 2 meses, né, nós tivemos aí uma Selic, um CDI próximo de 2%, e a Bovespa já está com uma alta de 7%, portanto, ele está perdendo dinheiro alocando para renda fixa. As small caps tiveram um desempenho inferior, porque justamente esse dinheiro, né, dos estrangeiros que está vindo na contramão, ele busca as empresas mais líquidas nesse momento, o smart money, de forma que ele possa alocar e, de repente, mudar de decisão, sair rapidamente. Então, ele busca exposição nas empresas de maior peso nos índices, né, nos benchmarks, que muitos desses investidores seguem os benchmarks, e também nas empresas mais líquidas. Então, se existe um apetite grande dos estrangeiros, né, para ações do Brasil, e um apetite do local, também pessoa física, para a renda fixa. Interessante também que o Brasil é visto como um mercado de commodities, né, dentro dos emergentes, então existe um fluxo grande, buscando justamente essa alta das commodities. Agora, com esse evento da Rússia, isso se torna mais evidente, porque a Rússia também é vista como esse tipo de mercado, e os investidores acabam saindo da Rússia, ou deixando de investir na Rússia, e buscando países como, por exemplo, a América Latina, bastante distante desses conflitos, né? Outra coisa importante, que é uma questão, mas se o dólar perder, né, em relação ao real, o que acontece com a Trígono? Nesse ambiente, sempre aconteceu, as commodities têm um preço aumentado em dólar, né? Então, assim, não importa que o dólar tenha perdido 10%, mas as commodities, como são algumas das nossas empresas, subiram 50%, 100%, 300%, até 400%. Então, 10% é relevante em relação ao preço das commodities, e hoje, por exemplo, nesse day after, né, todos os grãos subiram 5%, petróleo subindo 10%, né, alguns metais, alumínio, níquel também disparando, e para nós é realmente um bom, digamos, evento, né, que basicamente anula a questão do dólar, mas o dólar também vai se fortalecer. Então, Fred, basicamente explicando, né, fluxo estrangeiro buscando países bastante descontados, como o Brasil, aí com PL 6, 7 vezes os lucros, né, que seria um dos índices mais baixos da história, a Nasdaq caindo 25% no ano, perdendo mais 10% em real, né, por conta da valorização do real. Então, quem investiu no exterior, na Nasdaq, está perdendo 35%. Também o S&P 500 perdeu 12%, mais 10% em dólar, então perdeu mais ou menos 22%, e hoje, no day after, despencando, caindo muito mais que ações. Então as criptomoedas, que eu sei que muitos investidores também alocaram uma parte, principalmente pessoas físicas, tendo uma perda muito grande, e mostrando que não serve como diversificação. Na realidade, esses ativos mais arriscados, né, como são as criptomoedas, acabam tendo digamos, um beta muito negativo, né, ou positivo quando sobe, mas quando cai também ele acaba prejudicando, e na realidade não é uma diversificação, é um aumento de risco. Então, basicamente, Fred, fevereiro continua na mesma balada aqui de janeiro, né, e vamos ver agora como o mercado se comporta, né, após esse evento, se o Brasil continuar recebendo recursos, se as commodities continuar subindo, e como vai ser, principalmente, nossa preocupação é o investidor, pessoa física, né, que se deixa levar pelos movimentos. A gente acha um nome feio, manada, mas é realmente um movimento de grande escala, né, que as pessoas acabam seguindo o que se fala na mídia, o que se ouve no jornal, só que a bolsa está subindo, né, no ano, e a renda fixa está perdendo feio em relação à bolsa. Vamos lá, Werner, só para mostrar, então, realmente a bolsa continua muito barata, né, pelo que você está vendo aqui. A gente está vendo aqui o Bovespa né, e o Azul, né, em dólar e em reais, continua barato, o dólar subiu um pouquinho,
mas continua barata, e principalmente em preço-lucro, né? Isso é muito importante comentar também, que na hora que você tem um preço que fica para baixo e o lucro subindo, essa relação ela tende a ficar cada vez menor, e aumenta os dividendos, e yield é como se puxasse um elástico, chega uma hora que você solta e o negócio vai de uma vez só. Queria comentar um pouco também, Werner, você mapeia na sua resenha muito comportamento do investidor estrangeiro na bolsa, porque todo mundo fala que entrou o smart money, aquele cara que entra e primeiro momento ele sai. E você sabe pela sua experiência que não é bem assim, né? Comenta um pouco esse comportamento de smart money ou de gringo entrando no Brasil, pela sua experiência aí, que você falou na resenha. Na minha experiência anterior como gestor, né, nós tivemos cerca de 90% dos nossos investidores eram estrangeiros, né? Então, ele é bastante sofisticado, né, principalmente as endowments, fundos soberanos, né, eles acabam contratando gestores locais, né, porque eles não conhecem as particularidades do mercado, e uma grande parte, eu diria assim, 80%, basicamente, eles seguem os índices, né? Você tem lá o MSCI, você tem a FTSE, você tem que é a Bolsa de Londres, que basicamente também reflete o nosso Bovespa, mas eles alocam uma parte, né, justamente para ter aquele beta, né, geralmente empresas que não estão exatamente dentro do índice, mas que podem ter um desempenho superior aos próprios índices. Então, basicamente, eles usam locais. Então, no primeiro momento, ele aloca, né, ele chega a esses mercados emergentes, e no segundo momento, uma vez posicionado, ele acaba fazendo uma seleção, né, das empresas que tem um maior valor, e geralmente através de investidores locais, né, e aí ele vai selecionar. Agora, caso a expectativa não se confirme, né, por questões políticas ou mesmo econômicas, ele acaba voltando rapidamente para a sua origem, né, buscando um refúgio no seu país. Não sei se essa é a situação agora, né. Interessante também, Fred, que o presidente do Banco Central, né, Roberto Campos, ele comentou, e eu concordo plenamente com ele, que o estrangeiro, ele busca crescimento, né, do PIB, né, esse é o principal motor da economia, é quando o PIB cresce. E isso é uma questão que eu acho que eles até acreditam nisso, apesar que nossos economistas não acreditam, estão revendo o PIB para baixo. E ontem, no evento até do BTG, o ministro Paulo Guedes comentou que os economistas deverão rever seus cenários econômicos, que o PIB terá um crescimento acima do que se espera. E fato disso, nós vimos uma arrecadação de impostos agora em janeiro, que foi, em termos reais, 18% acima do ano passado, foi muito forte. E uma das razões dessa arrecadação foi o lucro das empresas, o imposto de renda. Então, confirma que do lado das empresas, né, a economia vai muito bem, arrecadação de impostos crescendo, e se as empresas pagam bons impostos, né, bastante impostos, e a economia cresce, realmente o PIB vai crescer. Então, a expectativa também é que, em algum momento, a taxa de juros ela se reverta. Nós vimos agora alguns índices já favoráveis à taxa de juros, e em um momento que a curva de juros se inclinar, ou demonstrar que ela não estará mais inclinando para cima, mas eventualmente estabilizada ou para baixo, esse recurso de investidores institucionais e até pessoas físicas possam voltar para a Bolsa, né? O estrangeiro, ele não se preocupa muito com isso, né? Ele se preocupa com o PIB, com os fundamentos, com o lucro das empresas. Já os locais acabam influenciados, até com certa razão, pela proteção dos juros, e principalmente institucionais que têm que bater a sua meta atuarial, e os juros dão um conforto aqui com o IPCA mais 6, 7, então eles acabam se posicionando, mas no segundo momento eles poderão voltar para a Bolsa de Valores. Estão muito pouco alocados em renda variável. Vamos lá. Werner, passando um pouco aqui, um pouco do que você escreve na resenha, né, que você questiona, será que o aumento dos juros, né, nos Estados Unidos realmente derruba a Bolsa? Então, conta um pouco aí o que você quis dizer com isso aqui. Nós vimos em vários momentos, se a gente olhar lá nesse gráfico, né, que a taxa de juros, né, nos Estados Unidos, o Fed Funds, nós vamos olhar que entre 85 e 90 houve uma elevação, né, dos juros, uma forte elevação, mas a Bolsa acabou subindo também, né, curiosamente. Depois, entre 2000 e 2005, né, a gente vê que os juros caíram bastante e a Bolsa também caiu, então na contramão. Novamente, 2005, né, até 2008, 2009, uma nova elevação da taxa de juros e a Bolsa subiu. Curiosamente, depois na crise de 2008, né, os juros caíram bastante e a Bolsa também caiu. E novamente, nós estamos vendo agora, depois de 2017, né, os juros subindo e a Bolsa subiu também. Então, por que os juros sobem? Os juros sobem porque a inflação ela
está subindo também. E por que temos inflação? Porque temos os preços subindo e os lucros das empresas subindo. Então, basicamente, quando o juro sobe, reflete uma economia forte, uma economia dinâmica. Portanto, os lucros estão crescendo, o mercado investe mais em renda variável. Do contrário, por que os juros caem? Porque a economia está anêmica, né? O PIB está caindo, ou a economia não cresce, tem que gerar empregos, então reflete uma economia fraca, né? E portanto, lucros fracos, bolsa fraca, então os bancos centrais acabam descendo a taxa de juros para estimular a economia. Então, mas no primeiro momento, esse movimento de taxa de juros caindo reflete uma economia fraca, portanto a bolsa caiu. Então, quando a gente olha esse gráfico, mostra que o simples fato dos juros subirem não significa que a bolsa vai cair. O primeiro momento foi o que aconteceu agora, existe essa expectativa, né, todo mundo sabe que os juros vão subir, o mercado reposiciona, mas no segundo momento, né, ele volta a se posicionar a bolsa, porque, por exemplo, a Nasdaq caiu 25%, mas os lucros estão crescendo. Esse é fato, né? Nós estamos vendo as empresas norte-americanas mostrarem lucros recordes, né, os lucros crescem, mas a bolsa caiu bastante. Então, portanto, ficou mais barato e a gente espera uma reversão nesse segmento, nesse mercado. Agora, resta observar o que acontece com efeito Rússia, efeito Ucrânia, e se esse conflito vai ser mais prolongado. Eu acho que ele é inflacionário, porque ele acaba elevando o preço das commodities, a energia do petróleo, mas nós sabemos que o Fed, né, as autoridades monetárias não têm como reverter o aumento do petróleo e das commodities, porque é um conflito que realmente não é econômico, é um conflito político, e aí a economia realmente não consegue agir sobre mas volta, depois quando estabiliza, volta, porque quando houve a anexação, o anexo da Crimeia, acho que foi 2013, o mercado chacoalhou também, depois passou. Então, obviamente, aqui está com uma caracterização. Isso a gente, Fred, é uma visão assim. Eu não gosto de voltar assim, mas se a gente lembrar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos ele lucrou muito com essa guerra, né? A economia ela deu um salto, né? Várias indústrias, inclusive que produziam, a própria Ford fazia veículos, passou a fazer veículos militares, né? Equipamentos militares, armas. Então, pode ter um reposicionamento da indústria nesse conflito. Assim, é um exemplo ruim, né? Mas, de repente, a gente não sabe qual grave será, o quão longo será. E os Estados Unidos está longe do conflito, né? Ele não tem soldados lá, ele está bastante distante da Europa. Então, os Estados Unidos até, de repente, como eles falam, bom, nós vamos suprir o gás da Europa com o nosso shale gas, né? Então, ele tem interesse econômico substituindo a Rússia. Eu posso usar meus petróleos, meu estoque de petróleo para abastecer o mercado. Então, mas é realmente difícil prever qual seria digamos, o movimento do mercado em relação a esse conflito. Vamos lá, Werner, e o que você falou que o conflito ele é inflacionário, né? E ele realmente gera inflação nas commodities. A gente está vendo aqui, né? Mais um catalisador de preço de commodities, né? Isso pega bem nas empresas que a Trígono investe, não é? Então, aqui é um excelente exemplo, Fred, porque a Caterpillar, né, é uma líder mundial em bens de capital, né, basicamente seus equipamentos são utilizados em mineração, né, que aí, por exemplo, nós estamos aí com os preços dos minérios subindo, né, isso favorece os investimentos em mineração, também investimentos em infraestrutura, né, nós estamos nos Estados Unidos investindo fortemente em infraestrutura, o Brasil também, mas a Caterpillar, na realidade, é um produto que usa muito dos metais, né, de fundidos, né, de realmente estrutura metálica, né, todos os seus componentes são metálicos. E nós estamos vendo na parte de baixo, né, o que aconteceu com o preço, né, dos metais, né, a gente está vendo esse gráfico, né, os metais subindo nos últimos 2 anos, ao mesmo tempo os preços, né, das ações da Caterpillar subindo quase que na mesma proporção. Por quê? Porque a Caterpillar, né, pela força de mercado que ela tem, ela repassa preço, né, você não tem opção, os lucros sobem e as ações sobem da mesma forma. Nós também exemplificamos com a Tupy, ela está no mesmo cenário, né, a Tupy usa a sucata como principal matéria-prima, a Caterpillar é um grande cliente da Tupy, e a Tupy vem repassando o aumento dos seus custos aos seus preços, e a Caterpillar acaba absorvendo, e a Caterpillar já anunciou no seu relatório anual que seus preços irão aumentar, né, nesse primeiro trimestre, ela espera um aumento dos lucros. Então, basicamente, esse tipo de empresa, né, de nicho, desses líderes, eles acabam sendo uma
digamos, uma proteção contra a inflação, porque eles têm um poder de repassar seus custos, seus preços, né, e o mercado não tem como substituir, né, porque nós vamos ter que investir em energia, vamos ter que investir em mineração, nós vamos ter que investir em grãos, tratores, né, os países estão investindo em infraestrutura, e não tem como substituir a Caterpillar por outras empresas, porque as outras empresas terão também os mesmos problemas, né, de custos, e também repassarão os seus custos aos preços. Portanto, as ações acabam sendo uma proteção, hedge, contra a inflação, e os juros não vão conseguir aumentar suficientemente para reverter essa tendência. Portanto, a renda fixa ela vai realmente perder bastante dinheiro em relação na inflação, e eu não acho que isso aqui nos próximos 2, 3 anos seja revertido, os juros correndo atrás da inflação. Vamos lá, e com esses aumentos de lucros, né, as empresas pagam mais dividendos, existe um ciclo virtuoso de investimentos que você detalha bem na sua resenha, e aí eu te passo a bola para explicar um pouco o que é esse ciclo virtuoso, né? Tem estudos de longo prazo, de onde vêm os resultados, conta um pouco para a gente. Então, exatamente isso, né? Então, no longo prazo, né, as empresas acabam repassando seus custos, né? Inclusive, eu estou no mercado há 40 anos, eu vivi aquele ambiente inflacionário, uma inflação de 45% no mês, e foram períodos que a Bolsa teve um ganho acima, né, da renda fixa, e a renda fixa acabou tendo uma perda bastante grande em relação à inflação, porque ela não consegue acompanhar a inflação quando a inflação está subindo. E as empresas acabam repassando os seus custos, né, e realmente os lucros aumentam, né, quando vem lucro, vem dividendos, e nós temos um estudo aqui até do Morgan Stanley, que em 20 anos, né, nos mercados globais, né, em todas as bolsas, os dividendos representam 2/3 do retorno das ações, enquanto o ganho de capital, que é a valorização das ações, representa apenas 1/3. Então, portanto, nós estamos nesse ambiente de lucros aumentando, né, aumenta a disponibilidade de recursos para pagar dividendos, e no longo prazo, né, a Bolsa acaba refletindo dividendos. É isso que a Trígono tem um dos seus pilares, né, um dos seus vértices, que é justamente investir em empresas sólidas financeiramente, que tem capacidade de investir e tem capacidade de distribuir dividendos aos acionistas, né? Nós temos um yield muito elevado dos nossos fundos. O nosso fundo com menor yield ano passado, ele teve um yield superior ao índice IDIV, né, que é aquele índice com maior dividendos, maior retorno, e ainda assim a gente consegue ter um yield acima de 9% ano passado, nos fundos com menor retorno, e no Delphos Income, né, que é o nosso fundo mais voltado a dividendos, tivemos aí um retorno de 12,14%, se não me engano, quase 4 vezes acima do que o CDI ou a própria Selic. Vamos lá, Werner. Aí você comenta também na sua resenha um pouco dessa sobreposição, né? Você tem praticamente 30 papéis que fazem parte desses dois índices. Explica um pouco o contexto que você trouxe essa análise aí. Então, o Bovespa, né, ele acaba se posicionando naquelas empresas de maior capitalização, né, de maior peso no índice, e também aquelas empresas mais líquidas, né. Só que existem algumas small caps que também fazem parte do Bovespa. Então, a sobreposição é de apenas 7%. Então, a diversificação do índice small caps, ele acaba trazendo, né, empresas que não fazem parte do Bovespa, né. Então, para quem gosta de diversificar, é uma oportunidade. Quando a gente olha em quantidade de papéis, né, o small caps ele é um índice até mais diversificado. São 30 empresas que também fazem parte do Bovespa, só que nessas 30 empresas tem um peso menor, então apenas representam 7% do IBOV. Então, basicamente, o small caps é uma diversificação em relação ao Bovespa, né, empresas que têm outros, por exemplo, as empresas de tecnologia, né, as empresas que fizeram a IPO recentemente, né, elas fazem parte do small caps, mas não fazem parte do Bovespa. Novamente, é uma oportunidade de diversificação, tirando aquelas empresas mais tradicionais. Vamos lá. A gente está, de novo, lembrando aqui, comentando um pouco os trechos da resenha que o Werner escreveu agora em janeiro, e o próximo ponto que ele está fazendo aqui é justamente o momento que a gente está vendo aí de autoveículos, de produção industrial brasileira, o momento que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, que realmente reflete muito nas nossas empresas, né, Werner? Então, nós temos uma posição importante, né, de mais de 30% no setor industrial. Inclusive é o setor que surpreendeu aí os economistas, né, a indústria teve um desempenho bastante positivo no passado, inclusive bens de capital também, mas a indústria automobilística, quando a gente olha toda a produção de veículos, ela está a um nível de quase 50% em relação ao pico 2012, né. Parte foi determinante, foi
falta de componentes, principalmente os semicondutores, né? Existe uma demanda reprimida aí de 4, 5 meses de fila de veículos, estoques muito baixos, então não é um problema econômico, mas sim um problema de produção. O nosso segmento específico, né, de veículos pesados, né, basicamente para infraestrutura, mineração, os caminhões, logística e também agricultura, eles tiveram um posicionamento muito positivo. Por exemplo, a produção de caminhões, ela teve um crescimento no ano passado de 74%, né? Isso equivale ao melhor ano, que foi 2013. Então, portanto, um pouquinho abaixo de 2013, então, é justamente onde a Trigon está investida, né? E essas empresas acabam se beneficiando, pelo que eu comentei ali, em relação ao Caterpillar, né? Os investimentos em infraestrutura, investimentos em logística, o agronegócio aumentando a produção. Então, nós temos uma exposição nesse segmento, e toda a indústria acredita, os consultores, que no mínimo haverá um crescimento de 10% em 2022, né, no segmento de pesados, e existe um potencial aí na indústria automobilística total, né, e praticamente, se voltar ao nível de 2013, temos aí um potencial de crescimento de 80%, né, logicamente normalizando a cadeia de suprimentos, né, os juros voltarão a cair, né, a renda é importante, porque os bancos financiam, né, e aí eles olham a renda daquele consumidor que vai pagar sua prestação. Então, estamos otimistas aí com relação a esse segmento da indústria pesada, e os resultados, né, serão anunciados em breve e vão refletir esse bom movimento nas nossas empresas, né, e os nossos fundos também irão capturar esses resultados de forma positiva nos fundos, né. Mas aí a questão de preço das ações depende do mercado, mas os resultados das empresas serão muito positivos. Legal, Werner. Então, pessoal, muito obrigado aí por participarem desse videocast. A gente vai, lembrando, uma vez por mês, trazer o Werner aqui, comentando a resenha dele, dependendo dos tópicos, do que ele está dizendo. Então, teremos uma no começo do mês falando sobre atribuição de performance, e depois, mais um tempo depois, uma segunda no mês, comentando as resenhas. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Fred, obrigado também pela participação, a sua participação, a minha participação, obrigado pelas perguntas. Espero trazer notícias mais alentadoras, né, no próximo podcast, de repente já questão desse evento entre Rússia e Ucrânia já tendo mais, com uma maior visibilidade. E, principalmente, Fred, são os resultados das empresas, que nós somos muito otimistas em relação ao quarto trimestre, como nós já mostramos algumas empresas que divulgaram os seus resultados, e especialmente agora no primeiro trimestre de 2022, fica mais claro, né, com os resultados que já antecipam o ano, e a gente espera que o mercado reaja a isso, né, e traga bons resultados para os nossos fundos. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.